a impressão de que é um caminho sem volta. Eu, particularmente, preciso de silêncio para me concentrar. Há também, muito claramente, uma vontade de quebrar barreiras e de explorar esses diálogos com outras artes. Quase todo mundo teve que se readaptar e reinventar, enfim. Quando torneremos, se mai torneremo, come ci torneremo? Olá a todas e todos! Este é o primeiro episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo de 2021. Eu sou Ligiana Costa e estou feliz de voltar aos trabalhos. Neste episódio falaremos da criação ou das criações em tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento. Como os artistas têm se reinventado. Como a ópera tem encontrado novos formatos? Quais são os desafios para uma criação artística em tempos de pandemia? Como as novidades serão absorvidas pelo mundo da ópera, da dança e das artes performáticas em geral, num futuro pós-pandemia? Para conversar sobre o assunto, convidei o musicólogo e filósofo português João Pedro Cachopo, professor e pesquisador no CESEM, na Universidade Nova de Lisboa. O encenador italiano Roberto Recchia, responsável por interessantes experiências em alguns teatros italianos. A encenadora brasileira Juliana Santos, que vai falar um pouco sobre as suas vivências na ópera durante a pandemia. O compositor Eduardo Frigatti, que recebeu uma encomenda de uma nova ópera em tempos de isolamento. E ainda a coreógrafa Marisa Bukoff, que está criando uma nova coreografia para o balé da cidade de São Paulo. Começaremos com João Pedro Cachopo, diretamente de Lisboa. Ele vai nos falar um pouco como se dá historicamente a relação entre as artes performáticas, em especial a ópera e as mídias, e como ele tem observado o cenário operístico diante desta situação atual. Bom, pode ser importante chamar a atenção para o facto de que as tecnologias de reprodução, transmissão e manipulação do som e da imagem tiveram origens distintas, mas que, entretanto, durante o século XX, convergiram. Isso, obviamente, teve no cinema, digamos, um horizonte importante. Portanto, foi no cinema que essa convergência se tornou possível, em primeiro lugar. Obviamente, isso se transformou completamente a história das outras artes, nomeadamente das artes visuais, da música e da ópera. E da ópera, muito particularmente, por ser uma arte com uma dimensão visual, mas também com uma dimensão musical. Portanto, uma arte em que convergem diferentes artes. Naturalmente, estas novas tecnologias transformaram não apenas o modo como passou a ser possível experienciar ópera, tornou-se possível gravar produções cênicas de ópera, tornou-se possível fazer filmes de óperas pré-existentes, transformou também o modo de pensar o próprio espetáculo operático. E aqui penso não apenas em filmes ópera originais, ou seja, óperas que foram pensadas de raiz para serem representadas diante de uma câmara, para serem gravadas e depois distribuídas enquanto filmes. Penso também em espetáculos operáticos que cada vez mais têm uma dimensão intermediática em que o vídeo ocupa também um papel muito, muito importante. Portanto, saltando muito rapidamente para o momento contemporâneo, para o momento que estamos a viver no seguimento desta pandemia, eu diria que o que se está a passar de mais interessante desde que a pandemia, digamos, acometeu o planeta, não tem tanto que ver com esta duplicação do espetáculo ao vivo por plataformas de streaming, tem sobretudo que ver com novas tentativas que têm sido tentadas um pouco por todo o mundo de contornar os problemas causados pelas restrições da pandemia, nomeadamente relacionadas com a necessidade de um certo distanciamento físico, de uma forma que vai para além da solução fácil de simplesmente passar para o online. Portanto, tem surgido uma série de projetos, nomeadamente no campo da ópera. Isto é um parênteses, é muito curioso que no campo da ópera, que é tido como um campo particularmente tradicionalista, tenha estado um pouco na vanguarda destas inovações, têm surgido novos projetos em que, por causa das dificuldades e para contornar essas dificuldades, se têm encontrado as soluções que são muito engenhosas, que são muito criativas e que garantem espetáculos bastante interessantes e que, porventura, poderão vir a ser utilizadas, essas soluções, no momento posterior à pandemia, para continuar, para criar novas
formas de pensar o espetáculo operário. Corri, guarda, un allarme alla televisione. No Teatro Coccia, da cidade de Novara, no norte da Itália, alguns experimentos muito interessantes aconteceram. Entre eles, a ópera completamente criada para a internet, Gli Alienati. Ela foi dirigida pelo Roberto Recchia e é ele que nos contará um pouco dessa experiência. A diretora do Teatro Coccia, Corinne Baroni, e seu marido, o compositor Marco Tarali, me ligaram no momento ainda bem embrionário da criação, sendo que essa ópera foi composta, criada e ensaiada durante somente 2 meses, 2 meses e meio, que já enquanto empreendimento é algo titânico. E eles me ligaram para saber a minha opinião sobre a ideia. Uma ópera feita remotamente. Mas não como aqueles vídeos que a gente vê por aí de uma pessoa cantando ao lado da outra, as músicas de sempre. Mas uma ópera pensada para esse contexto. Com uma cerejinha a mais, digamos assim. Um twist a mais, ou seja, a interatividade. Como ela seria feita inteiramente para a internet, o usuário poderia decidir o que continuar a ver. Contando muito genericamente, porque foi assim que foi contado para mim no início. E, obviamente, a ideia de fazer algo completamente em vídeo já me agradava. E, além disso, a interatividade, aí sim que parecia um convite a um casamento, caso fosse possível celebrar casamentos no meio de uma pandemia. Porque eu gosto de tudo aquilo que é informática. E, rapidamente, eu fiz referência, por um lado, a Bandersnatch, que é um episódio de Black Mirror, que é interativa e está no Netflix. Pois também a peça Intimate Exchanges, do Alan Ayckbourn, que depois deu origem aos 2 filmes de Alain Resnais, Smoking e No Smoking. Qual é a premissa? Aconteceu uma invasão alienígena e, por isso, um lockdown no país inteiro. Então, todos têm que ficar em casa até que a situação esteja resolvida. E assim sendo, temos então todas as várias humanidades, assim como naqueles filmes catastróficos dos anos 70 e 80. Ou seja, cada um tem seu pequeno motivo dramaturgicamente relevante. Por exemplo, tem a nutricionista que ficou afastada do marido, que não voltou a casa em tempo antes do início do lockdown. Descobriremos depois que o marido está na casa da amante. E a amante não o aguenta mais e o fechou no porão. Depois tem o ladrão que não pode mais sair para roubar e está se dedicando a um site de encontros. Tem o cantor que está fazendo aulas online. Enfim, tem uma série de várias humanidades que confluem nessas várias chamadas, nesses encontros de Zoom. Enfim, esses instrumentos que nós aprendemos a usar durante a pandemia. E todos eles se referem a este psicólogo, que de certa forma faz a conexão, o trait d'union na dramaturgia. Essas histórias, obviamente, então terão suas estradas e em algum momento se encontrarão entre si e confluem, então, num grande final, na mais consueta das tradições operísticas. Diciamo nella più consueta delle tradizioni operistiche. A encenadora de ópera Juliana Santos nos conta diretamente do Rio de Janeiro as experiências online e offline que teve durante a pandemia. Estou vendo a partir de agora, do ano passado, que começou a acontecer isso, é que a gente está sempre jogado no novo, independente do projeto. Por mais que você já tenha feito mais de um projeto na pandemia, o que entra é uma novidade, porque tem sempre uma questão nova relacionada à pandemia que aparece aquele projeto. A primeira coisa que eu fiz é quando a gente estava com expectativas, mas é aquela expectativa de algo que você não sabe se vai realizar. Então, por iniciativa própria, um grupo de amigos, a gente se reuniu para fazer uma ópera. A gente fez uma Salomé em 17 minutos, num momento de total isolamento, que era em junho. A gente terminou esse projeto no final de julho. Dia 31 de julho a gente concluiu tudo, a edição do projeto e tal.
e foi num momento de completo isolamento, então era uma descoberta nova de linguagem mesmo. A gente chama de experimental, porque a gente experimentou tudo mesmo, experimentar ensaiar à distância nesse momento de total isolamento, experimentar gravar à distância, experimentar uma nova linguagem que para a gente da arte ao vivo, que está acostumado com o público, que está acostumado com a dimensão do palco, com o olhar múltiplo do público, a selecionar o olhar de uma câmera, a selecionar, e os cantores filmaram sozinhos com o celular, descoberta de novas linguagens de quem precisava continuar fazendo de alguma forma, de quem queria, tinha o desejo, a necessidade, e ao mesmo tempo encontrar um tema que a gente trouxe Salomé, chamamos o projeto de Ich bin Salomé e Gotas de Ópera, que Salomé em 17 minutos, buscando essa nova linguagem para a gente, né, experimental, e que falasse um pouco, o Salomé fala um pouco desse encontro que não é possível, né? Desse isolamento, desse encontro que não acontece e dos desdobramentos desse não encontro, além de outros temas, como assédio, os olhares masculinos em cima dessa mulher, várias outras coisas que interessam a gente enquanto discussão. Então, escolhemos um título que movesse a gente também e trabalhamos nesse completo distanciamento, demorou muito mais tempo do que a gente esperava. Acho que depois disso também teve o Teatro São Pedro, que aí já foi outra coisa, por isso é sempre uma novidade, né? Desse de vídeo eu fiz um roteiro completamente detalhado, conversava com cada um separadamente, foram muitas horas. No Teatro São Pedro já foi presencial, mas no início a gente não sabia se seria presencial ou não, porque a gente estava nessa situação da incerteza, como é que vai estar amanhã? Como a gente ainda não sabe, né? Depois, como continua ainda hoje quando você faz um projeto, né? Em junho já pode ter público, amanhã já pode ter público, quanto de público vai poder? Eu aprendi um pouco a ser mais flexível comigo mesma, nem digo com os outros, porque essa necessidade de estar sempre muito programada e se descobrir que cada dia pode surgir uma novidade, que é isso que acontece porque estamos todos aprendendo, estamos todos tomando decisões conjuntas que envolvem a saúde, que envolvem o cuidado com o outro e que envolvem a descoberta de um novo modo de fazer também, esse evento presencial, toda uma descoberta sobre sonoridade, porque a orquestra tinha que estar em determinado distanciamento, os sopros têm que estar dentro daqueles cubos de acrílico, os cantores têm que estar 3,5 metros distantes um do outro, então não pode ter contato físico entre as pessoas, naquele momento não podia ter contato físico entre as pessoas, então você tem que pensar toda uma situação que dê conta desses protocolos, né? A partir da adversidade, né? Qual é a situação que a gente tem? Se parte da adversidade, os músicos têm que ficar distantes um do outro por segurança, os sopros são essa condição, o público tem que ficar a 9 metros, tem o acrílico entre o público e os cantores, tentando manter a tensão dramática sem o contato, outras apostas a partir das adversidades, a partir do que é possível fazer. E fiz um outro trabalho também, que fiz com o coro do Teatro Municipal, à distância também, completa distância, em novembro. Também demoramos bastante tempo, fizemos algumas reuniões online com o coral e depois eu tive que assistir 200 vídeos, porque cada um mandou ouvir individualmente, todo mundo tentando do seu modo também fazer, cada um na sua própria casa, com seu próprio telefone celular, com o recurso que tinha. O Balé da cidade de São Paulo estará de volta aos palcos, não só aos palcos reais, mas também virtuais. Para este retorno, 2 coreografias foram encomendadas. Uma delas é A Casa, de Marisa Bukoff, e a outra se chama Transe, de Clébio Oliveira. Vamos conversar um pouco com Marisa Bukoff sobre o processo de criação e de dançar online e offline. Na verdade, assim, esse convite para coreografar para o balé foi em novembro e eu não tinha uma ideia, não tinha um tema, enfim, né? E a partir deste convite que eu fui me inspirar para fazer algo. E não teve como fugir naquele momento que a gente estava vivenciando, fazendo as aulas online, os trabalhos online apenas. Então, ficamos 8, 9 meses em casa, trabalhando num lugar limitado, adaptando a nossa rotina dentro de casa, então com um piso que não era adequado. Enfim, todo esse, o que quase todo mundo
teve que se readaptar e reinventar, enfim. E quando foi feito esse convite, a única coisa que me vinha assim, com muita intensidade era exatamente falar sobre o que estávamos vivendo, principalmente nos corpos, né, de bailarinos, dentro daquele quadro tão diferente e único que a gente estava vivendo e estamos ainda atravessando. Diferente que agora estamos no estúdio. Então, eu quis fazer esse trabalho falando não só da limitação que a gente viveu em casa, mas de todo o conflito emocional, de todas as perdas, de ressignificar muita coisa, e também tentando, eu acho que só o fato da gente voltar com todo aquele protocolo de segurança, com todas as restrições, mesmo para o espetáculo, por exemplo, não podemos ter cenário, não podemos ter coxia, nem rotunda. Então, assim, isso já seria uma questão, né, para coreografar. Isso já é muita coisa para se pensar. Mas eu acho que, potencialmente, assim, falando, eu acho que esse momento não dá para desperdiçar, sabe? Como experiência, como vivência. Eu acho que os nossos corpos e nossa alma, e nossa vida, nossa rotina, ela está sendo muito influenciada com tudo isso e ainda vamos sentir esse reflexo, acho que bem lá na frente, né? Eu acho que nós estamos tentando entender, perceber isso, o que a gente está vivendo. Então, foi um processo muito diferente, além do desafio de criar, com todas essas questões. Os bailarinos, eles costumam se tocar muito, existe muito toque, a gente conhece o outro ali pelo cheiro, né? É muito sensorial, mas a gente tem muito essa intimidade com os corpos. Então, assim, uma questão é voltar sem se tocar, voltar com a máscara, que ela também limita não só a respiração, assim, o fôlego, você está acostumado com um certo, né, ritmo de respirar ou de troca de ar. Nós temos a limitação de tempo dentro do estúdio. Então, por exemplo, a gente trabalha durante 1 hora e tem que sair deixar 20 minutos para as gotículas, as partículas descerem, né? E ter a higienização de um todo. Eu uso alguns elementos cênicos que eu tenho que usar, por exemplo, quando um bailarino segura aquele objeto ou ele senta num certo, né, numa cadeira, eu não posso deixar outro bailarino tocar nem usar aquele espaço. Então, acho que tudo tem que ser muito, né, pensado e, ao mesmo tempo, essa é a proposta do trabalho também. É exatamente usar tudo isso, todas essas dificuldades, todas essas incertezas, né? Pra gente não tem como negar essa ausência no estúdio, esse retorno, não só no estúdio, no palco também, né? O 23º Festival Amazonas de Ópera, o famoso FAO, virou seus olhos para as produções contemporâneas. Vamos conversar um pouco com Eduardo Frigatti, que é um compositor brasileiro atualmente vivendo na Polônia, que recebeu uma das encomendas para compor uma nova ópera, especialmente para este formato. O festival, pelo que eu entendi, vai ser todo online, né? Só vai ter basicamente música brasileira, quase tudo é música brasileira e muitas estreias, assim, né? Então, o festival quis apostar nessa ideia de música nova e novos formatos, devido a essas restrições, né, de execução, de montagem. E foram 3 óperas que foram encomendadas, né? Uma ópera é minha, somos eu, o Martinelli, que vão escrever a ópera, eu, o Martinelli, e o Piero, mas eu esqueci o sobrenome dele, que é muito difícil, é um sobrenome alemão. A minha ópera específica, as outras óperas vão ter essa montagem online, né, que você tinha perguntado antes, vai ter esse formato, eles vão gravar separado, né, as vozes, o coro, tá tudo sendo gravado separadamente e vai montar. A minha ópera vai virar uma animação, então já gravou uma parte e já está sendo criada essa animação, né, está sendo criada essa animação. Eu fiz um libreto pensando numa ópera normal, né, e a partir desse libreto foi feita uma adaptação, um roteiro, né, para a animação. Do libreto, a criação do libreto, né, baseado no Edgar Allan Poe, mas eu usei a recriação poética do Machado de Assis.
Tem um pouco de relação com a pandemia, num certo sentido, porque é sobre alguém, né? A solidão, da perda, da reflexão sobre a perda, né? E a sensação de culpa, né? Porque daí, no caso do poema, a gente quis focar um pouco, né? Quando eu adaptei o libreto, nessa coisa, nesse sentimento de culpa que o personagem tinha em relação à morte, né? Da amada dele. E daí eu cruzei um pouco o texto com o texto da Eneida, né, que tem a relação entre Dido e Enéas, que ele tem essa coisa do destino dele, que ele tem que ir lá fundar Roma, ele abandona Dido e a Dido se mata. Então isso está também dentro do libreto, assim, né, cruzando. Me parece que, de alguma forma, a situação atual abriu os ouvidos do público e dos curadores também a novos compositores e a novos formatos de ópera. Você concorda, Eduardo? Eu tenho uma impressão semelhante, né, de que se buscou novas obras para poder resolver essa questão do formato. Essa é a impressão que eu tenho, porque já havia, uma vez que você precisa fazer a live, gravar para transmitir, tudo bem, interessante ver o músico tocando, mas já existem muitas gravações de obras importantes. Então, esse é um fato. O outro fato é que existe uma limitação do número de músicos que podem estar no público. Então, por exemplo, na minha peça, na peça da Paulina, na peça do pessoal que eu consegui conversar um pouco e trocar algumas ideias, que estão se inscrevendo para esse festival especificamente, tem um número restrito de músicos que você pode ter no palco, tem um número restrito de cantores, então, por conta da questão da pandemia. Então, é difícil, às vezes, fazer os clássicos, e talvez por isso, né, tenha se forçado um pouco as casas a buscarem, né? A minha impressão é que é um pouco tarde até, porque a música contemporânea ela é muito ampla do ponto de vista de possibilidades sonoras, né? Então você tem desde o minimalismo até o saturismo, uma coisa assim, que é uma música de barulho, noise, né? Então você tem um leque muito amplo de possibilidades. E, a meu ver, né, não só assim, não porque eu sou compositor, mas a meu ver, o que a gente faz hoje, muitas vezes dialoga melhor com as pessoas de hoje, não negando a tradição. A tradição é importante, ela nos localiza. As raízes é que nos dão, de certa maneira, nossa identidade e algum norte. Mas aquilo que a gente produz hoje é tão importante quanto, então a gente tem que ouvir mais, né? Umberto Eco, em seu livro Apocalípticos e Integrados, no qual ele discute a cultura de massa, faz uma análise de dois grupos, os apocalípticos e os integrados. Os integrados seriam aqueles que enxergam na cultura de massa uma perspectiva de avanço e integração com a dita alta cultura, com a renovação da cultura e de suas práticas. No extremo oposto, os apocalípticos são aqueles que veem na cultura de massa um instrumento de manipulação e autoritarismo. Usando essas ideias e esses conceitos, e como ele próprio diz, torcendo os sentidos, João Pedro Cachopo nos fala dos integrados e dos apocalípticos em tempos atuais. Essa é uma ótima pergunta. Este livro do Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, é um clássico da crítica da cultura e da filosofia, no qual Umberto Eco, de alguma forma, mapeia um debate entre os críticos apocalípticos da cultura de massas e aqueles que se deixam, de alguma forma, integrar nessa cultura de massa. E a ideia do Umberto Eco é, de alguma forma, sem prejuízo de manter uma atitude crítica relativamente à indústria cultural, surpreender certos laivos de conservadorismo e elitismo na crítica dos apocalípticos. Este gesto é um gesto que me interessa recuperar hoje em dia. No entanto, eu, de alguma forma, torço ligeiramente esta dicotomia entre apocalípticos e integrados para pensar o momento que estamos a viver hoje. E em vez de falar em apocalípticos integrados, falo em apocalípticos e remediados. E aqui, obviamente, os apocalípticos continuam a ser aqueles e aquelas que têm uma visão particularmente negativa acerca da tecnologia, uma visão que vê nestas tecnologias digitais uma ameaça à autenticidade da experiência artística. Simplesmente do outro lado não temos apenas um espectador ou um intelectual integrado, temos um espectador que é remediado nos dois sentidos do termo, e aqui parece-me importante realçar isso, ou seja, que fala em remediados e em remediação não apenas no sentido técnico
do termo, um sentido que é comum nos estudos de mídia, nos termos do qual remediação corresponde à representação de um médium noutro médium, mas também num outro sentido mais corriqueiro, mais do dia-a-dia, relativamente à tentativa, que tem que ver com esta ideia de ser remediado no sentido de encontrar uma solução alternativa, que tem que ver com expressões que acho que se utilizam dos dois lados do Atlântico, como o que não tem remédio, remediado está, por exemplo. Bom, em relação a este debate, a postura que me interessa de alguma forma defender é uma postura que não cai nem num nem noutro extremo, ou seja, por um lado interessa-me rejeitar a crítica apocalíptica e quase tecnofóbica das tecnologias digitais. Por outro lado, também me parece importante não embarcar num entusiasmo algo ingênuo pelo tal admirável mundo novo da conectividade digital. Interessa-me, como disse há pouco, sublinhar uma alternativa aos próprios termos em que o debate entre os dois se desenrola. Porque, no fundo, quer os apocalípticos, quer os remediados, pressupõem que o papel da tecnologia é, de alguma forma, substituir o espetáculo ao vivo pelo espetáculo remediado, pelo espetáculo online. E a verdade é que o papel da tecnologia pode ser muito mais complexo e a vantagem do uso da tecnologia pode abrir perspectivas muito mais interessantes, que não apenas aquelas que decorrem da duplicação do espetáculo ao vivo numa plataforma digital. Daí, para mim, ser importante remeter para uma história mais longa da relação das artes, e em particular das artes performativas, com a tecnologia, e chamar a atenção para o facto de que a riqueza da relação destas artes com a tecnologia passa por pôr em causa, por tornar mais fluidas uma série de fronteiras, não só entre o ao vivo e o remediado, mas também, se quiseres, entre o palco e o ecrã, entre o som e a imagem, entre o passado e o presente, porque também a partir do momento em que utilizamos tecnologias de reprodução é possível fazer esses jogos todos, e em última instância entre vários géneros artísticos, de tal modo que, penso, voltando ao domínio da ópera, cada vez mais as fronteiras entre a ópera, a música contemporânea, a instalação, a videoarte e as artes visuais é difícil de traçar. E isso parece-me ser uma riqueza que naturalmente não foi possível explorar por causa da pandemia, mas que a pandemia de alguma forma tornou mais visível, permitindo também que algumas tentativas de explorar e de valorizar essa riqueza fossem desenvolvidas. Essas reflexões são desenvolvidas por João Pedro Cachopo no seu mais recente livro A Torção dos Sentidos, Pandemia e Remediação Digital. Perguntei aos nossos convidados como eles se veem, entre apocalípticos ou integrados. E, aliás, e você, ouvinte, como você se vê? Eu te posso dire, io non saprei se collocarmi eu posso te dizer que eu não saberia se me coloco entre os apocalípticos ou os integrados, porque eu tenho cada vez mais a sensação de que nós estamos dançando enquanto o Titanic está afundando. Eu sou um dos integrados, mas lá embaixo tem o apocalipse que nos espera. Por vários motivos. Um deles é porque o streaming não é a solução. Porque o teatro, talvez o teatro falado menos, mas o teatro de ópera é um teatro muito custoso, que tem uma série de despesas, inclusive de pessoal também, de manutenção. Então, enquanto a economia funcionar, enquanto o Estado apoiar essa atividade com subvenções e etc., mesmo sem uma produção contínua e constante, garantindo o mesmo fluxo de dinheiro. Eu agora, por exemplo, acabo de chegar de Bolonha, do Teatro Comunale, onde eu colaborei somente com a parte de vídeo para uma Adriana Lecouvreur. E eles, a partir de hoje, estão no que chamamos de Cassa Integrazione, ou seja, o teatro
teatro fechou. Porque eu também devo ser honesto, que sentido tem ir encher a internet de streaming, que nesse momento se tornaram a única possibilidade de ir aos palcos. E sobre isso não há dúvidas, mas que perdem o significado a partir do momento que o público não pode estar ali. Há um problema de linguagem, há um problema de relação direta entre o espectador e o palco. Eu tenho a impressão Juliana Santos. de que é um caminho sem volta, porque a gente já caminhava para isso mesmo antes da pandemia, né? Alguns teatros pelo mundo, o Metropolitan, a Filarmônica de Berlim, já estavam produzindo conteúdo digital, porque tem uma demanda de conteúdo digital, tem um mundo que vem se modificando, né? E aí é a seleção natural de quem fica, são aqueles que se adaptam de alguma forma, né? Tem algumas forças que a gente não consegue se impor ou se sobrepor a elas, mas entender o modo de lidar com essas forças. E isso é uma situação, é um fato. Para mim é um fato, e é um fato que veio para ficar, e que quem não estava preparado teve que correr atrás, aí, né, a gente foi atropelado por essa situação. Alguns já estavam preparados e talvez tenham lidado melhor com essa história toda, né? Já estavam acostumados com os recursos, já estavam se preparando, não para a pandemia, mas para esse tipo de diálogo, que é uma demanda que vem surgindo, e acho mesmo que veio para ficar, e a gente começa a pensar em formas de lidar com isso. Não acho que substitui a outra, uma coisa não substitui a outra. Por exemplo, nessa Salomé, teve muita gente que nunca tinha assistido ópera, por exemplo, e assistiu 17 minutos e ficou interessado em ver a ópera inteira, por exemplo, sabe? E muitos teatros vêm conversando e discutindo também sobre isso, sobre que o diálogo tem aumentado, né, com esse acesso das pessoas direto às casas de ópera, às casas de espetáculo, onde você tem uma participação maior na opinião, você é espectador, onde você chega ali e coloca, e a sua opinião deve ser considerada num diálogo direto com as instituições, numa aproximação, e alguns teatros se sentem mais próximos mesmo do seu público com essa abertura que a tecnologia proporcionou. Há tanto tempo que se diz que a ópera está ameaçada que já ninguém propriamente acredita que seja esse o caso. O que me parece que acontece hoje é que a pandemia tornou claro como a ópera tem uma capacidade de se metamorfosear, de se renovar, e que essa renovação passa muitas vezes, muito frequentemente, por esse diálogo com outras artes. Claro que a possibilidade desse diálogo está inscrito no ADN da ópera, na medida em que é uma arte intermedial por excelência. Mas, ao mesmo tempo, o que me parece caracterizar o momento presente é que, apesar de continuar a existir essa conotação de elitismo e de algum conservadorismo em relação à ópera, há também muito claramente uma vontade de quebrar barreiras e de explorar esses diálogos com outras artes. A instalação, a arte da performance, as artes visuais, a videoarte, entre outras. Eu posso dar alguns exemplos. Aquela produção, por exemplo, do Boris Godunov, do Mussorgsky, em que a solução encontrada passou por passar a orquestra e o coro para uma sala de concertos a 1 km de distância do teatro. Ou seja, o público ia ao teatro, estava face a face com os cantores em palco, mas a orquestra e o coro tinha sido transportada para uma sala de ensaio a 1 km de distância. O objetivo desta migração foi evitar justamente a excessiva proximidade entre os músicos, que no fosse da orquestra estariam demasiado próximos, e obviamente o som era transmitido em direto para a sala de espetáculos. Bom, portanto esta solução abre um conjunto abre possibilidades que vão para além da vantagem que constitui neste contexto. Neste contexto, basicamente, esta solução permitiu resolver o problema, mas não é impossível que no futuro a utilização deste tipo de dispositivo, deste tipo de logística, possa conduzir a espetáculos com com objetivos criativos e artísticos completamente distintos e mais ambiciosos. Outro exemplo curioso tem que ver com outro espetáculo, o Twilight Gods, que é na verdade uma adaptação do Crepúsculo dos Deuses do Richard Wagner,
que foi levado à cena, mas na verdade não foi levado à cena, que foi produzido em Detroit pelo encenador norte-americano Yuval Sharon, que é conhecido por muitas das suas produções site-specific. Bom, mas neste contexto tratava-se de, ao contrário dessas produções anteriores deste encenador, de levar à cena ou de produzir uma ópera do repertório, uma ópera tradicional, uma ópera de grandes dimensões como o Crepúsculo dos Deuses. E a solução que eles encontraram foi, desta vez, evitar o teatro e transportar o espetáculo para o edifício do parque de estacionamento ao lado do teatro. Bom, e neste caso a solução foi bastante distinta, no sentido em que passou, de facto, por operar uma série de cortes, por selecionar 7 cenas e por montar um dispositivo no parque de estacionamento em que o público entrava nesse parque de estacionamento dentro dos seus próprios carros, assistia a cada uma destas 7 cenas dentro dos próprios carros, ouvindo o som através do rádio. Pronto, basicamente foi esta a solução que eles encontraram, que obviamente resolveu novamente o problema da necessidade de distanciamento quer entre espectadores, quer entre artistas, e ao mesmo tempo permitiu criar uma adaptação daquela ópera completamente original, que mais do que uma nova produção daquela ópera, constitui uma verdadeira recriação daquela ópera. Isto é interessante do ponto de vista também da história da produção operática, no sentido em que estamos hoje habituados a produções bastante vanguardistas do ponto de vista das suas leituras de uma determinada ópera. Daí todas as polémicas em torno da Reggae Opera e polémicas do mesmo género. Ou seja, estamos habituados a leituras radicalmente subversivas de óperas clássicas. Mas mesmo em produções altamente subversivas, como do Calixto Bieito ou o Konvitschny, por exemplo, a partitura musical geralmente permanece intocada. Bom, o que aconteceu com este espetáculo foi que, a pretexto das restrições da pandemia, foi possível / necessário criar um espetáculo no qual esse dogma, ou seja, o dogma segundo o qual a partitura musical daquela ópera não pode ser tocada, foi de alguma forma subvertido. E aqui parece-me estar também um aspecto interessante que, claro que não faz sentido dizer que bom, uma pandemia aconteceu e agora podemos fazer coisas mais interessantes. Mas, de alguma forma, a pandemia criou as condições para que algumas soluções fossem propostas, soluções que, de alguma forma, convidam a um debate acerca do papel e do lugar da ópera no mundo contemporâneo. Acho que as pessoas já estavam trabalhando muito assim com vídeos, né, essas performances, usando também muito a tecnologia nos espetáculos. Mas, por exemplo, eu particularmente assim, acho que é muito bom porque você tem um acesso, você atinge um número enorme de pessoas, né, que, principalmente falando aqui no Brasil, que não tem muito acesso ou costume. Então, assim, você facilita, você deixa expande mais, né, esse lugar, você divulga mais, você entra mais fácil na casa e na vida dessas pessoas. Então, acho que é super válido. Eu particularmente, eu gosto muito do presencial, eu gosto muito do ao vivo, eu gosto muito de sentir aquela troca. Eu acho que a tela, ela sempre dá uma afastada, né, a gente percebe isso também na pandemia, todo mundo comemorou coisas, datas, você vê pessoas que você gosta, amigos, sempre com essa tela. Ela eu acho que o presente ali, o ao vivo, acho que para mim é o mais potente, o que me toca mais. Mas eu acho que tem que, como tudo, pensar no lado positivo, ver o que isso traz de benefício, sabe, para a arte. Eu acho que é ter que reinventar e ter que dar essa acelerada nesse processo, ou pensar de uma forma diferente, ou agir diferente. Isso também faz com que esse movimento, de alguma forma, ele movimente, né, claro. E este foi mais um podcast do Teatro Municipal de São Paulo, desta vez dedicado às criações em tempos duros de pandemia e isolamento. O podcast do Teatro Municipal de São Paulo é uma realização da Santa Marcelina Cultura, da Fundação Teatro Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo, capital da cultura.
No!